Gasparzinho. Olá, boa tarde. Entrando no ar mais um Os Donos da Bola, para falar, claro, de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, às 4 da tarde, o Atlético vai a Joinville enfrentar o lanterna do campeonato. E o Cruzeiro, às 18h30, recebe o Curitiba em um jogo de 6 pontos. Duelo direto na luta contra o rebaixamento. Novidades na Toca da Raposa. Thiago Escuro confirmado como o novo diretor de futebol da equipe celeste. A gente vai discutir tudo isso. Palpites, opiniões, informações, todos os detalhes dos times mineiros de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro com Dimar Oliveira, Eduardo Panzi e ele, o Big Boss, como diria Alberto Rodrigues, o mais vibrante do Brasil, Emanuel Carneiro, que estará aqui mais uma vez no nosso programa. E claro, você também participa dos Donos da Bola, mandando sua mensagem para Kika Branco, a voz da torcida mineira aqui na Bandeirantes. O endereço é Twitter, @osdonosdabolaMG. É só mandar sua mensagem, a Kika vai ler com todo carinho, nós vamos passar também várias mensagens aqui embaixo na nossa tela. Vamos começar a falar do Cruzeiro e de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos para cá. O Cruzeiro teve um dia muito importante preparando a equipe e, além disso, Fábio falou da renovação do contrato. A reportagem é dele, o pegador Diogo Ramalho. Preparação chegando ao final. Primeiro um trabalho físico, depois todo mundo pro outro campo, porque vai rolar a bola. Definição de time com a volta de Henrique no meio-campo e Ceará, lateral direita. Hoje você vê já está um elenco cheio, às vezes fica até ruim mesmo ali alguém que não treina, alguém que fica de fora, mas o Mano vem motivando todo mundo e com a volta desses jogadores aí, como o Mike também, que voltou agora a treinar, o Vinícius estava suspenso, entre os outros jogadores também, isso aí vai nos ajudar muito pela importância que eles são pra gente. Mais uma novidade foi a presença de Júlio Batista entre os titulares. Ele entrou no lugar de Alano, que sentiu dores. Ele vem nos ajudando muito no treino aí, conversando, orientando e tenho certeza que se ele estiver junto com a gente aí no nosso grupo, as coisas vão dar certo, ele vai nos ajudar muito. O jogo contra o Coxa é tratado como decisão por aqui, mas um atleta em especial vive também outro momento decisivo na carreira. O capitão tem contrato só até abril do ano que vem. Disseram muitas coisas, né, e coisas de valores não tem como você ficar colocando diante da mídia, né, que é uma coisa muito delicada. Mas eu tenho a consciência tranquila que eu estou fazendo o melhor para permanecer no Cruzeiro e tenho certeza que o Bruno agora, que está assumindo aí, também está fazendo o melhor para o Cruzeiro e com certeza a gente vai chegar num acordo. Com 2 passagens pelo Cruzeiro, já são 11 anos consecutivos defendendo a Raposa. Fábio é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube, com 656 jogos. Um ídolo, às vezes contestado. Eu não posso também achar que você sempre unanimidade, entendeu? Então, eu sei que é muito pouco as pessoas que, infelizmente, não reconhecem o meu trabalho ao longo desses 11 anos. Essas minorias nunca vou agradar, ou por mais que eu faça, por mais que eu ajude o Cruzeiro, por mais que eu conquiste título, sempre vai faltar alguma coisa. No início desta semana, o muro vizinho à Toca da Raposa 2 amanheceu pichado. Perdoa o cara, né? O cara não tem conhecimento, falta de sabedoria. E isso aí eu sei que não é da nossa torcida aí, que é sempre onde eu vou. Esses que fazem a diferença na minha vida aqui dentro do Cruzeiro. Não me chateou, não. Eu passei ali, eu olhei e falei, cara, será que já faz dia que tá esse negócio pinchado aqui? Porque eu passo dirigindo, né? E esse dia eu vim de carona com o Rafael. Cruzeiro na luta contra o rebaixamento. Fábio e seu contrato. O torcedor, injusto ou não, espera uma próxima semana com situações mais resolvidas. Eu quero ficar no Cruzeiro. Só queria um pouco mais de respeito, só isso. E você merece, Fábio, mais do que ninguém, todo o respeito do mundo. Ele está entre nós, o Big Boss está aqui, um dos homens mais importantes de Minas Gerais, um ícone da mídia do nosso estado. Emanuel Carneiro, bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui. E eu já queria aproveitar a sua presença, Emanuel, antes de entrar no próximo jogo do Cruzeiro, especificamente, rodada, Campeonato Brasileiro, jogo de 6 pontos, eu queria saber de você, qual que é a sua avaliação desse Cruzeiro com o Mano Menezes, desse início de era Mano Menezes? Você já vê
uma evolução na equipe com o treinador gaúcho? Ontem, a manchete da turma do bate-bola foi ótima. Luxemburgo cai para a segunda divisão na China. Você acha que já é uma evolução com a chegada do Mano, a saída do Luxemburgo? Boa tarde, Manuel. Muito obrigado por vir aqui ao programa. Um abraço pelo convite, por estar aqui com vocês da Band. O Cruzeiro, para mim, cometeu um erro de precipitação, de ter tirado o Marcelo Oliveira e sem ter dado ao Marcelo a chance de recompor o time. Saíram vários jogadores titulares, todos praticamente ao mesmo tempo, em poucos dias, e começaram a chegar jogadores, até para dar uma satisfação à torcida, alguns deles sem a indicação do Marcelo. O que ele fez quando chegou ao Cruzeiro, indicou os jogadores e o time foi se armando e tudo deu certo. Eu não diria que o Marcelo estaria ganhando, estaria disputando o título brasileiro, mas o Cruzeiro não precisaria passar por tudo isso. A vinda do Vanderlei Luxemburgo foi um ato assim de saudade, de tentar resgatar o que o Luxemburgo fez em 2003, mas lá se foram 11, 12 anos e a água passou debaixo da ponte. O Luxemburgo fez uma mistura no Cruzeiro, ele quis modificar e de cara deu declarações impensadas, uma delas assim: olha, o time que o Cruzeiro tinha, o bicampeão, acabou. Não tinha acabado, não. Ele tinha sido mutilado. Precisava colocar outros jogadores nas posições. Mas vários jogadores importantes do Cruzeiro, entre eles o que falou há pouco aí o Fábio, estavam no elenco. E nós estamos vendo aí, por exemplo, agora a recuperação do William e outros jogadores, Mike. O Cruzeiro tem um elenco muito bom. O que eu aprecio no Mano é a sinceridade dele. O Mano, ele não enrola. Ele foi no programa Bastidores da Itatiaia anteontem. Foi quarta-feira. Quarta-feira. E eu senti que o Mano já está pensando em 2016. Ele está imaginando um Cruzeiro para 2016. O Cruzeiro tem 33 pontos, precisaria mais de 12, 15 pontos em 11 partidas para sair dessa situação, essa ameaça de rebaixamento que incomoda muito a torcida. E não é difícil para o Cruzeiro, pelo que ele tem pela frente, de conseguir isso. Não adianta sonhar muito com Copa Libertadores e acho que Copa Sul-Americana é um prêmio de consolação que não acrescenta muito. É pensar agora no que o Cruzeiro vai fazer e o que ele vai fazer com jogadores que estão assim quase que já saindo do Cruzeiro e que ainda vão ser aproveitados esse resto de ano. Eu vou citar dois aqui. Dificilmente o Leandro Damião vai ficar no Cruzeiro. Não é um jogador para 2016. Dificilmente o Júlio Batista vai ficar para 2016. É um jogador muito caro, não deu um retorno técnico. Mas o Mano me causa uma boa impressão. É simpático, é honesto nas suas declarações e ele tem conhecimento de futebol, isso sem dúvida alguma. Ele tem um estilo gaúcho de treinador. Exatamente, Manuel. E até nessa parte aí de ele ser um cara sincero nas respostas, o Mano, em São Paulo, ficou muito conhecido por ter uma característica que deveria ser obrigatória, mas que é rara no futebol. Ele responde às perguntas que são feitas a ele. Ele nunca foge, ele nunca tangencia, ele nunca tenta mudar o assunto. Ele consegue ser muito sincero. Eduardo Panes, já passando agora especificamente, próxima rodada, Curitiba, jogo de 6 pontos. Curitiba vai jogar com muitos desfalques, principalmente do meio para frente. Lúcio Flávio não estará em campo, Negueba não estará presente e o Henrique, principalmente, a gente até conversava ontem, vai ser uma ausência muito lamentada pelo Curitiba. Só para o pessoal de casa ter ideia, o Henrique foi autor dos últimos 11 gols do Curitiba, 8 foram do Henrique. O aproveitamento do Curitiba com o Henrique é 63%. Sem o Henrique é 25%. E ele não estará presente no Mineirão. Fala desses desfalques do Curitiba, se nesse contexto a vitória do Cruzeiro é mais do que uma obrigação, e fala mais o que você quiser da próxima rodada com relação ao Cruzeiro. Falo sim, boa tarde, telespectador, Cadu, Emanuel, Dimara. Primeiro, a gente não pode deixar passar em branco, que hoje é dia do rádio, né?
Hoje é dia do rádio e a gente dividir com o maior nome do rádio mineiro o programa aqui, essa 1 hora de programa de futebol. Foi tudo pensado, a gente chamou ele né? nessa data especial. Brasileiro não vive sem rádio. E o futebol brasileiro deve muito ao rádio, porque foi o rádio que ajudou a difundir o futebol brasileiro. Eu venho do rádio. Parabéns a todos nós, todos né? Nós 4 temos envolvimento no rádio. Eu você, muito envolvimento. E Edmar. O Emanuel é um pouquinho mais importante que a gente, mas a gente faz o nosso também. Eu sou neto de radialista, Milton Panz, eu sou sobrinho de radialista, Cleto Filho, eu sou filho de radialista, Afonso Alberto. Então, o rádio está no meu sangue desde do dia que eu vim ao mundo. Mas o Cruzeiro vai pegar um verdadeiro mistão do Coritiba, né, Cadu? Mas o Everton uma vez falou uma coisa aqui e eu concordo com ele. O time, quando está muito mal, se ele tem desfalque, quem vai entrar não está muito diferente de quem saiu, porque está todo mundo mais ou menos nivelado por baixo. Agora, é aquele jogo muito parecido com o do Vasco da Gama, que o Cruzeiro tem a obrigação da vitória, porque é um adversário direto na briga contra o rebaixamento, mas é um adversário que vem desfalcado. O Cruzeiro não está desfalcado. Então o Cruzeiro tem que se aproveitar disso. A dificuldade é a mesma de todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Eu costumo dizer aqui que Campeonato Brasileiro Série A não tem jogo fácil, mas em alguns jogos você não pode deixar escapar ponto. A sopa para o azar o Cruzeiro já deu no jogo contra o Vasco. O Cruzeiro não poderia perder ponto para o Vasco, perdeu e foi para um jogo em Chapecó com um risco enorme de entrar na zona do rebaixamento. O jogo com o Coritiba é a mesma coisa. O Cruzeiro não pode perder pontos sob o risco de voltar a correr o risco de entrar na zona de rebaixamento. Então, é um jogo fundamental, é jogo em casa. O Cruzeiro vai ter o apoio do torcedor. O torcedor do Cruzeiro abraçou o time nesse momento. Depois do Coritiba, o Cruzeiro tem um jogo muito cascudo, que é o Grêmio. Dentro de casa de novo. Exatamente, como mandante. Mas o que joga a favor do Cruzeiro nesse ponto é o fator casa, é o torcedor estar junto do time, o torcedor abraçou. E o Mano Menezes teve 1 semana para trabalhar essa equipe. Pela primeira vez, desde que ele chegou, era jogo, descanso, jogo. Agora ele teve jogo, descanso, treino e vai ter o jogo. Ele conseguiu trabalhar essa equipe do Cruzeiro, ele consegue dar um pouco da cara dele a esse time do Cruzeiro. Antes era muito papo, agora foi papo e treinamento, posicionamento tático. Então eu espero ver um Cruzeiro um pouco diferente dos últimos jogos. A gente já viu muita melhora no Cruzeiro, mas a irregularidade continuou, porque ele fez bom jogo contra o Figueirense, contra o Atlético, contra o Flamengo, apesar da derrota, e fez jogos ruins contra a Ponte Preta, contra o próprio Vasco da Gama e contra a Chapecoense, apesar da vitória. Então o Cruzeiro precisa deixar... Desses 3, o Cruzeiro ganhou 2, né? Exatamente. Fez jogos ruins, mas são jogos ruins que ele acaba conquistando pontos, jogos bons que acaba perdendo pontos, então o Cruzeiro precisa ser mais regular. A regularidade do Cruzeiro vai fazer com que ele saia dessa situação de brigar pelo rebaixamento, que não é essa a situação real do Cruzeiro. O Cruzeiro não tem time para estar brigando onde ele está, mas passa muito pelo que o Emanuel falou, pelos erros no início do ano, igual ontem eu brinquei aqui, o Cruzeiro não é um time em formação, é um time em deformação. O Cruzeiro foi deformado no ano de 2015 e agora precisa se remontar, pelo menos até o final do ano, para depois pensar em 2016. Dimara Oliveira, já passando ali pelas mensagens que estão chegando pelo @os donos da bola MG, todos os cruzeirenses perguntando a respeito do novo diretor de futebol, confirmado hoje, Thiago Escuro, para quem não teve a notícia, 33 anos, passagem pelo Red Bull, uma espécie de CEO ali do clube paulista, que não é grande em termos de tradição, mas que é um case de sucesso em alguns aspectos, um clube muito moderno. E esse cara, jovem, com perfil arrojado, era um dos principais comandantes desse clube. Ele tem a chancela do Alexandre Matos, para muitos tem até um perfil parecido. E lembrando, Dimara, que o Cruzeiro tentou mesmo a negociação com o Gustavo, que passou pelo São Paulo. A gente trouxe aqui em primeira mão há algum tempo, não deu liga, acabou que na hora H não foi resolvida a situação e o Cruzeiro acabou fechando com o Thiago Escuro. Eu não conheço tanto, mas as informações que a gente colhe são muito positivas. Todo mundo fala muito bem do Thiago. Então, eu queria que você apresentasse, desse a opinião a respeito do Thiago para a torcida do Cruzeiro e falasse um pouquinho também do Fábio. A gente já discutiu muito a situação do ídolo cruzeirense ao longo da semana, mas aproveita essa nova entrevista aí, mais novidades, novas falas do Fábio, se tem alguma coisa diferente nessa novela. Dimarão, um abraço. Boa tarde para todo mundo. Sempre uma honra estar do lado do Emanuel, ainda mais um dia especial como esse, que a gente comemora tanto hoje na Band News, ter você aqui. Hoje é a terceira vez que o Emanuel está no nosso programa. Você está achando que a gente está bem ou o quê? Aqui top! Né? Olha só, especificamente quanto ao Thiago Escuro, eu achei muito bacana, e aí tem a ver com isso com o Emanuel. Escuro, Dimar?
Não, acho que foi um tiro claro. Ficou bonitinha, mas não colou. Olha só. Eu gostei muito da forma como o Cruzeiro fez isso. E mostra isso que o Manuel está falando. O Mano está pensando em 2016 e o Cruzeiro também está pensando. Eu vi ali algumas mensagens falando assim, mas agora o diretor de futebol... Porque o Cruzeiro já está com a mente lá na frente. E o processo seletivo dele é que eu achei bastante interessante. Pelo menos a gente não tem notícia no Brasil que um diretor de futebol tenha sido contratado nos moldes que ele foi, através de uma seletiva mesmo, entrevista. Quando você vai fazer... Toda grande empresa, quando ela vai contratar um grande executivo, ele passa por uma seleção. Não é assim, olha, o fulano indicou, ciclano indicou. E no Brasil é assim, o diretor de futebol que é amigo de não sei quem, que o técnico traz, que não sei o quê. E às vezes não tem o perfil que você está procurando, né? No caso dele, foi mesmo feita uma seletiva, houve uma entrevista, foi currículo. O Gustavo era o primeiro, ficou em primeiro e a gente já sabia que aconteceria isso, porque a experiência dele é maior nos grandes times e tal. Só para lembrar, Dimar, o Gustavo estava no São Paulo até pouco tempo e é filho do Sócrates. Né? Filho do Sócrates. Consequentemente, sobrinho do Rádio. Exatamente. Então, mas eu gostei dessa forma, porque foi tão profissional a escolha dele, né? E aí você tem, dentro dessas características, a chance de poder dar mais certo dentro do perfil que o clube tem. Porque eu acho que os clubes erram tanto em termos de treinador, de diretor de futebol, gente que vem que não sabe para onde está indo, né? Que não conhece o clube, não conhece a história. E ele é um acadêmico, é um estudioso da história e tal. Aí você coloca, entre aspas, talvez uma situação que o futebol apresenta muito para quem está dentro dele, principalmente os executivos, que é a história de você ter relacionamentos, né? Com o treinador, com o jogador, né? Com quem está na Europa, não sei o quê, não sei o quê. Só que eu acho que isso tudo pode ser substituído por um cara sério, competente, que tenha uma visão de futuro, que haja uma aposta desse novo futebol que está se criando, né, com outra mentalidade. Então, eu não conheço, e só de informações do trabalho dele, da história. A história acadêmica a gente conhece porque é fácil de saber. Ele teve tal, mas o trabalho efetivo dele, eu estou apostando muito nisso, nessa competência que ele tem de uma visão de futuro de futebol brasileiro. E eu acho que a gente precisa de mais disso. Então, eu acho que o Cruzeiro acertou muito. E tem um aspecto, viu, Dimara? O Red Bull tinha uma peculiaridade. Até dentro de campo, o time era muito diferente. Um time pequeno, sem jogadores famosos e que tinha uma filosofia de jogo. Isso aí. Algo que é comum na Europa e que aqui história. Não é muito corriqueiro. O Red Bull não dava chutão. Né? O trabalho deles passava até de forma mais palpável ao que acontecia dentro de campo. Não ficava só nos bastidores, contratação de jogadores. Tinha uma obrigatoriedade de seguir um estilo. Toque de bola, futebol bonito, time ofensivo. O Red Bull chegava contra o São Paulo no Morumbi como azarão e jogava tocando a bola, sem dar chutão lá atrás. Então, quem sabe, pelo menos um pouquinho disso, ele tenta implantar no Cruzeiro. Rapidinho, viu? Senão a gente só sobre o Fábio, sobre a entrevista do Fábio. Fábio, você é goleiro de um grande clube, então as críticas elas vão acontecer. Eu, por exemplo, acho que você falhou nos últimos jogos. E eu acho que essa negociação tem influenciado, porque você é muito regular. Quando tem esse choque de negociação com o clube e você não consegue renovar, de repente, uma coincidência absurda, você começa a falhar. Agora, críticas acontecem. Você tem todo o direito de pedir respeito pelo que você é pelo Cruzeiro. Eu costumo falar aqui, o Fábio não é só um goleiro. Ele é o Fábio, ele é muito mais que o goleiro do Cruzeiro. Ele é o grande ídolo do Cruzeiro nos últimos anos. Agora, crítica da imprensa, sobre falha ou não, vai ter porque você joga no Cruzeiro. E você está falando em ídolo, eu vou chamar agora o meu ídolo, o Everton Guimarães. Você acha que o Everton, com o Emanuel por aqui, ele não ia gravar um recado para nós? Ele não está aqui no estúdio, mas ele deixou um recado para o Emanuel e para você aí de casa. Muito bem, você que está ligado nos Donos da Bola, atenção, e olha aqui, gente, vamos falar agora do mundo das coxinhas. Como você já sabe, a coxinha é o salgado mais consumido em padarias, lanchonetes e festas em todo o Brasil. Isso mesmo, pesquise aí. Já imaginou uma festa sem coxinhas? Olha, o mundo das coxinhas está com oportunidade de franquias e parcerias em toda a região. Já imaginou você, dono do seu próprio negócio? No mundo das coxinhas, você irá trabalhar com mais de 30 sabores de coxinhas e sem falar nos sabores exclusivos. Mas atenção, todas as franquias da primeira etapa já estão esgotadas. Mas você ainda pode garantir a sua franquia ou parceria para a segunda etapa. Isso mesmo, é só ligar, atenção, 31 25 14 0055 e agendar com o consultor. Ou você pode agendar também através do
site mundodascoxinhas.com.br. Pensou coxinhas? Mundo das Coxinhas. Olha, se não quiser ficar de fora, é bom correr, hein? São as últimas lojas. Vou repetir o telefone, anote aí. 31 é o código, 2514-0055. Mundo das Coxinhas. Que saudade. Eu fiquei até 3 da manhã no telefone com o Everton ontem. Agora vamos chamar a Kika para arredondar o Cruzeiro. A opinião da China Azul. E hoje a Kika vai em homenagem ao Vínio, grande senhor, grande telespectador do nosso programa americano. E em homenagem a ele, a Kika tá de verde. Boa tarde a todos, é isso aí, Vini. Sorte para o América hoje. No Cruzeiro, Conde Gualtiero pergunta, com a chegada do novo diretor, vocês já acham que já dá para esperar uma campanha como a de 2013 e 2014? O João Vitor fala que o Fábio tem que ficar, mas tem que emagrecer um pouco. O E. Souza brincou aqui, espero que com a chegada do escuro as coisas fiquem mais claras no Cruzeiro. Sidney Manuel, o Cruzeiro tem a obrigação de ganhar do Coritiba. E o Brian Philip diz que conhece bem esse novo diretor, que é um cara muito sério e que tem tudo para dar muito certo no Cruzeiro. Brian Philip, hein? E as piadas com escuro claro não vão ser raras da imprensa mineira. Daqui a pouco a gente fala mais do Cruzeiro, agora é hora de falar do vice-líder do campeonato. Para os jogadores do Atlético, as próximas 11 partidas pelo Brasileirão são verdadeiras decisões. E para um jogador em especial, a partida diante do Joinville tem um gostinho a mais. A reportagem é do galã da Band, o André Salles. Treinamento coletivo com clima de jogo. No Atlético, o técnico Levir Coupe quer todo mundo focado para as 11 partidas que vão decidir o campeonato. E os jogadores já entenderam o recado. Tem que encarar como uma decisão, tem como uma final. Cada ponto ali tem que valorizar. Então, 11 partidas, 11 guerras aí. Em reta final de campeonato é assim. Cada jogo se torna uma decisão. Mas para um jogador em especial, a partida contra o Joinville tem um gostinho a mais. O meia Dátolo vai completar 100 jogos com a camisa alvinegra. Uma honra porque quando eu cheguei aqui no Atlético, eu não imaginava alcançar essa marca. Autor de gols decisivos, assistências e golaços, Dátolo conquistou o respeito e a admiração dos torcedores e também dos companheiros de clube. Tudo bem que de vez em quando tem aquela cornetada. Uma dinâmica boa para nós ali, segura bem a bola, protege bem. E a bola parada, né? Que é a especialidade dele ali. Bate muito bem o escanteio ali, cai em cima do Léo sempre ali, é difícil ele errar. Então, estamos felizes com o futebol dele ali. Só precisa nos ajudar mais um pouquinho para marcar ali. Com Dátolo e companhia, o Galo visita o Joinville em busca dos 3 pontos e do líder do campeonato. Bom, Atlético e Corinthians vão disputar um campeonato catarinense nesse final de semana. Ambos fora de casa, ambos contra time de Santa Catarina e ambos contra time que lutam na parte de baixo da tabela. Então, nessa história de a gente sempre comparar os confrontos dos dois, há muitas semelhanças neste final de semana. Emanuel Carneiro, o Atlético pega o Lanterna, não é mais o Vasco. Agora o Joinville é o último colocado. Você acha que isso é garantia de jogo fácil, que é sinônimo de obrigação de vitória, ou que até o desespero da equipe catarinense nesse momento pode dificultar a vida do Atlético? E mais, ainda nessa linha, você acha que o Atlético tem mais dificuldades de enfrentar equipes pequenas que jogam na retranca e às vezes funciona melhor contra equipes que saem mais para o jogo? O Campeonato Brasileiro, quando chega nesse ponto, não há muita diferença entre time grande, time médio e time pequeno. É muito difícil você jogar contra o Coritiba, vai acontecer com o Cruzeiro, o Atlético contra o Joinville. Há uma dificuldade muito grande porque o time que está no corredor da morte, na zona de rebaixamento, ele se desdobra, ele cria uma alma nova, ele pensa naquele ponto ou naqueles 3 pontos como se fosse os 3 mais importantes da vida dele. Por isso é que de agora para frente o Corinthians vai ter uma dificuldade muito grande no jogo lá em Florianópolis e o Atlético contra o Joinville. E também o Cruzeiro contra o Coritiba. É a melhor fase do Campeonato Brasileiro. E nós temos notado também que houve uma evolução técnica. As partidas estão melhores. O torcedor está... E mais emocionantes também, né? O torcedor está comparecendo mais. Os técnicos estão mudando bastante.
aquela maneira de sistemática que o futebol brasileiro era jogar a bola na área, dar chutão para frente, é marcar o adversário, é fazer falta, é ficar reclamando da arbitragem. Veja como melhorou o espetáculo de futebol no Brasil a partir do momento em que veio uma ordem de cima para baixo, dizendo que o jogador não podia reclamar mais. O que estava acontecendo antes? Tinha uma falta, o juiz era cercado, cada um dava uma opinião, o jogo não andava. Agora ficou diferente. Por isso é que o Atlético não conte muito, vai ter um jogo contra o Corinthians em Belo Horizonte, tem que chegar lá para o jogo valer alguma coisa. Por isso é que esses pontos que virão, o presidente do Atlético até disse o seguinte: nas 3 próximas partidas, ele quer 7 pontos. Ele aceita empatar com o Curitiba em Curitiba, mas quer ganhar do Internacional aqui em Belo Horizonte e também a partida seguinte do Atlético. Ele quer os pontos aqui na capital mineira. Por isso é que o futebol ficou bom. O futebol ficou diferente do começo do Campeonato Brasileiro, como estavam ruins as partidas. Agora, vamos enfrentar calor, esses jogos de 11 horas da manhã, vem aí o horário de verão, tudo isso pode ter uma influência em cima dos espetáculos. Mas o campeonato ficou bom. O campeonato está bom mesmo, ficou concordo disputado com você. Mais emocionante, partidas muito legais nas últimas rodadas. Aquele Corinthians e Palmeiras foi excepcional. Foi. Atlético e Flamengo foi um jogo muito emocionante. O próprio clássico aqui, Mineiro, Super Clássico, pode não ter sido um primor de técnica, mas foi um jogo agitado, agradável. Então, concordo com você. Públicos melhores nos últimos tempos e jogos mais agitados. Eduardo, mas eu lembrei o que eu ia perguntar para o senhor, especialmente. Não, pela manhã é uma pergunta bem amena, bem tranquila. Hoje, sexta-feira, a gente está pegando leve aqui na Band, viu? A gente está mais tranquilo. Hoje pela manhã, acompanhando alguns programas em rede nacional, na TV, muita gente projetava que o Corinthians, por característica de não ter dificuldade contra times pequenos, pode ter uma rodada favorável. O Atlético é mais brilhante, mais ofensivo, mas tem mais dificuldades para enfrentar retrancas. O Corinthians, mais pragmático, não brilha tanto, mas não tem tantas dificuldades contra adversários mais fracos. Você segue essa linha? Você acha que é plausível essa linha de pensamento? E fala um pouco também do time que vai entrar em campo, a escalação, o que você projeta para esse jogo? Não, eu não sigo essa linha, Cadu, até porque eu acho que quem falou isso falou muito em cima dos resultados do Corinthians. Eu pego, por exemplo, o jogo Corinthians e Avaí em Florianópolis, o Corinthians venceu o jogo. Mas foi uma dificuldade absurda para vencer aquele jogo. O Cássio pegou tudo, a arbitragem ajudou. De arbitragem. Então, quando você olha a tabela, o Corinthians venceu o Avaí, venceu o time A, B. Mas se você assiste o jogo, você vai ver que a dificuldade foi muito grande. O Atlético venceu o Joinville aqui em Belo Horizonte, mas foi 1-0, suado, apertado. Então, mesmo os líderes do campeonato, eles estão tendo dificuldade para vencer os pequenos. Aí passa pelo que o Emanuel acabou de falar. E o que eu disse também, Campeonato Brasileiro da Série A, gente, você pode até imaginar, para esse time eu não posso perder ponto, mas você pode ter certeza que o jogo vai ser difícil. E eu acho que os 2 jogos, Corinthians e Figueirense lá, e Atlético e Joinville lá, serão muito complicados para os 2 times. Mas eu também não posso deixar de falar que Atlético e Corinthians são favoritos. Se eu fosse para apostar ali na loteria, seco, coluna 2. É Corinthians lá em Florianópolis e o Atlético em Joinville. Mas vão encontrar muitas dificuldades, porque Figueirense está brigando para não cair, Joinville está brigando para não cair. Agora, o Atlético e Corinthians não podem colocar na conta empate ou derrota contra esses 2 adversários. Joinville e Figueirense podem colocar na conta, porque eles vão ter outros adversários mais fracos que o Atlético e Corinthians. É aí que é a minha análise. A dificuldade vai existir, mas Atlético e o próprio Corinthians, eles não podem pensar em perder pontos para essas equipes por causa da briga pelo título, porque lá na frente vai fazer falta. E lembrando, o Emanuel falou da projeção do Daniel Nepomuceno, 7 pontos nos próximos 9 possíveis, nos próximos 3 jogos. Claro, é uma projeção mais do que racional, aceitável, mas lembrando, a gente até trouxe a informação ontem, o Atlético, nessa fase do campeonato, no primeiro turno, conquistou todos os pontos. Né, e enfrentou o Internacional fora de casa. Aquele jogo que foi um dos melhores do Galo no campeonato, com o Michael Suel destruindo. Nos 15 possíveis dos próximos 5 jogos, o Atlético conquistou os 5 jogos. E o Corinthians 13. Eu só acho um perigo danado o Nepomuceno falar que o empate para ele satisfaz contra o Curitiba, porque o jogador costuma acreditar nisso. Né?
O presidente falou que o empate tá bom, então vamos segurar esse finalzinho aqui. Jogador de futebol para acreditar nessas coisas. Por isso que eu falo que eu trouxe também à tona esse retrospecto, que o próprio Atlético, no primeiro turno, contra os mesmos adversários e com um elemento mais complicado, que é jogar contra o Inter fora de casa, conseguiu todos os pontos. Então, por que não, Nepomuceno, 9 em 9? Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá. Dimário Oliveira, a gente discutiu a semana inteira Dátulo, Giovanni Augusto, quem que vai pela esquerda, quem que vai pelo centro, Thiago Ribeiro fica fora do time, Carlos também na reserva. Parece que vai ser isso mesmo. Dátulo e Giovanni Augusto juntos. Finalmente, dá uma arredondada nesse assunto, como que fica o time taticamente com os dois, os prós, os contras, e se você acha que essa formação combina para enfrentar um adversário provavelmente fechadinho, mesmo atuando dentro de casa. A gente até comentava hoje na Band News exatamente isso. E dentro daquilo que a gente comentou, os dois vão estar armando a equipe, né? É do meio para a direita, do meio para a esquerda. Ou seja, você vai ter, não é especificamente, não foi delimitado para cada um ponto. O Giovanni fica só central, ou o Dado cai para a esquerda, ou o Giovanni para a esquerda. Outro... Não, eles têm a movimentação, e isso eu acho muito bom. Eu acho que o Atlético estava até com um jogo muito previsível. A gente discutiu aqui ontem a questão do Lucas Prato, que a bola estava, todo mundo cobrando o Lucas Prato os gols, mesmo a gente tendo a consciência de que ele, para a marcação, é muito importante, para o coletivo ele é muito importante, mas eu acho que talvez essa bola chegue melhor para ele lá, ele tendo dois jogadores que vão estar trabalhando nessa função. Mesmo que a gente traga na escalação, olha, o Dátulo fica mais para a esquerda, o Luan mais para a direita, não pela movimentação do esquema que foi feito no treinamento, na verdade, você tem o Luan e o Lucas Prato lá na frente e os dois armando o jogo. Então, tanto para o Luan vai facilitar, como para o Lucas Prato também. Talvez a gente tenha uma dúvida ali como é que fica a marcação da recomposição defensiva, nesse sentido, né? Mas se você tem ali os dois volantes trabalhando melhor, tanto o Rafael Carioca quanto o Leandro Donizete, você vai desafogar um pouco lá atrás, o que estava sobrando muito, né, para a zaga, que estava sendo muito criticada. Então, eu gostei muito do posicionamento. Resta saber, diante do adversário retrancado, como é que isso tudo, né, na teoria, vai se transformar na prática. Mas, assim, na composição, é exatamente aquilo que a gente imaginou com os dois em campo. Então, o Levi vai deixar a gente ver como que isso pode acontecer de um atleta numa outra forma tática. Você sabe que o Dátulo estava te ouvindo, né, Dimário? Então ele gravou para nós um depoimento falando exatamente desse assunto. Ele rende mais como armador, como volante, na ponta, com a palavra o próprio jogador. Minha posição é meia, todo mundo sabe, mas o professor me colocou de ponta, né? Então vou tentar fazer o meu melhor como sempre. Eu acho que é minha característica. Eu sempre, graças a Deus, eu sempre treinava, sempre nos clubes que eu já passei, sempre tentei me esforçar, caprichar na hora de bater escanteio, na hora de bater as faltas. Eu acho que isso é treinamento. Conversávamos aqui com o Emanuel, até que o Dátulo rende mesmo melhor como armador, mas no Boca Juniors chegou a jogar várias vezes pelo lado esquerdo, foi convocado para a seleção argentina atuando nessa posição, inclusive em 2007 o Boca foi campeão da Libertadores em cima do Grêmio, que era comandado pelo Mano Menezes. O Dátulo não era titular absoluto, porque o Boca tinha Riquelme, Palácio, Palermo, tinha um baita time, mas o Dátulo entrava muitas vezes no final dos jogos pela esquerda para dar um calor no time adversário, um cara mais de velocidade. Tinha um estilo diferente. Hoje está funcionando mais como armador. Agora a Kika Branco traz a palavra da torcida alvinegra. Qual que é a expectativa, Kika, da torcida do Galo para mais uma rodada do Brasileirão? O torcedor está animado. Danielzinho 22 diz que Galo é 3-0 no domingo. O Eduardo Bernardo, o Galo tem tudo para ganhar o jogo. O problema é o juiz ser de São Paulo. O Leandro Dias, com Dátulo e Giovanni Augusto, o Galo fica mais dinâmico e a bola chega mais para o Lucas Prato. E o André Cardoso pergunta se o Lucas Prato faz a função de falso 9 no time do Galo. É isso aí, o tal do falso 9. O Everton adora, na segunda ele vai falar só disso. E a gente tem um recado muito importante para você de Minas Gerais. Todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira. Desde sua criação, em 1939, a loteria possibilitou a geração de empregos, de renda e de circulação econômica no nosso estado, arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas Gerais. Você sabia, por exemplo, que o gigante da Pampulha, o Mineirão, que está fazendo 50 anos, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? É por isso que a gente sempre diz, com a Loteria Mineira ganha até quem não joga.
É isso, rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Os Donos da Bola.